Tudo bem, pessoal? Com alegria estamos juntos aqui para hoje falarmos um pouquinho nessa videoaula a respeito de três antecedentes para o surgimento da sociologia. Nós vamos falar da Revolução Industrial, vamos falar da Revolução Francesa e do Iluminismo. Três importantes acontecimentos históricos que contribuíram no surgimento da sociologia, beleza? Então vamos lá. Primeiro antecedente importantíssimo, Revolução Industrial. Aliás, é durante a Revolução Industrial que nós vamos ter o surgimento da sociologia, no final do século XIX, 1889, não é? E o que forçou propriamente o surgimento da sociologia a partir do contexto da Revolução Industrial? Bom, primeira grande importância, máquina a vapor, produção capitalista incrementa com a utilização da máquina a vapor. A máquina a vapor naturalmente fez com que houvesse uma transição dos métodos de produção. Aquele método de produção artesanal, ele migrou automaticamente para o método de produção de manufatura e, consequentemente, do de manufatura para o método fabril. Então, o método de produção fabril é uma realidade graças à máquina a vapor. A máquina a vapor ela turbinou outros acontecimentos, né? Ela não ficou restrita ao ambiente da fábrica. Ela reorganizou a vida social, ela impôs novos hábitos para a vida cultural, promoveu o êxodo rural, né? As pessoas vieram para os centros urbanos, consequentemente os centros urbanos ficaram cheios, e a vida urbana promoveu outras modalidades de relações e, consequentemente, fomentou ali o desenvolvimento intelectual, a leitura, os cafés, as praças, né, a moda, a vinda, né, de intercâmbio cultural a partir do barco a vapor, que encurtou distâncias, né, a locomotiva que trouxe gente da zona rural para a cidade, essa mesma locomotiva que ajudou a trazer matéria-prima para a fábrica, depois de escoar a produção rapidamente, o que fomentou muito, né, a produção capitalista e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, né? Outra grande importância nesse contexto é o surgimento da classe proletariada, que vai ser uma realidade aí no século XIX, e a classe proletariada vai gerar alguns instrumentos típicos de discussão da sociologia, por isso que essa sociologia surge no contexto do século XIX, né? A classe proletariada, trabalhadores livres, assalariados, numa condição subhumana de trabalho, moradias, né? O inchaço populacional provocado pelo êxodo rural, e as cidades não estavam dotadas, né, para receber tanta gente, então fome, miséria, desemprego, a questão da proliferação de doenças respiratórias, doenças provocadas pelos maus hábitos de higiene, as doenças provocadas pelo rato, né, peste bubônica, leptospirose, as verminoses em razão do uso de fossas, né, não tínhamos água encanada, não tínhamos nenhuma dessas modalidades, né, de tratamento ou de uso doméstico em razão daquilo que as cidades, né, a partir da modernidade, vão investindo em tecnologia, sobretudo no saneamento básico. Então, água tratada, esgoto, água encanada, vasos sanitários, isso é uma realidade. Depois, nesse contexto, nós vamos ter aí muita fome, miséria, problemas provocados pelas doenças, também alcoolismo, prostituição, que vai gerar principalmente a contaminação pela sífilis, né? E, consequentemente, algumas doenças provocadas pelas alimentações, uma vez que elas não eram ricas em nutrientes, vitaminas, proteínas, sobretudo para a classe proletariada, né? É uma grande realidade. Então, a fome e a miséria vai impactar também nas doenças provocadas exatamente pela dificuldade de nutrientes que pudesse gerar saúde, né? Gerar ali uma condição de saúde e bem-estar para as pessoas, beleza? Resumidamente, contexto da Revolução Industrial, nós já vamos para o segundo elemento tratado na aula de hoje, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o contexto da Revolução Francesa, rapidamente, a França era dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia. A burguesia era dividida em 3, alta, média e baixa burguesia. O terceiro estado, no caso a burguesia, era quem pagava impostos,
e pagavam muitos impostos. O terceiro estado não tinha número suficiente de votos, portanto não podia eleger candidatos para representar a causa dela, a burguesia, e consequentemente era aquela classe que mais produzia. Por outro lado, o primeiro estado e o segundo estado, clero e nobreza, não produziam, não pagavam impostos, era quem tinha maioria de voto, consequentemente a lei, né, era sempre uma consequência de interesses do primeiro e segundo estado. A burguesia, a alta burguesia, rica, já no cenário do século XVIII, era a classe mais rica da Europa, no entanto não tinha poder político, e ela precisava conquistar o poder político para uma vez reformular ali o seu plano de implantar medidas que pudessem efetivar o processo de desenvolvimento do capitalismo que já vai acontecer no século XIX. Então a burguesia, não tendo outra alternativa, ela então promove a Revolução Francesa, sobretudo motivando a média e baixa burguesia a promover a Revolução. Então a alta burguesia, ela financia a baixa burguesia, que vai às ruas. A burguesia então luta contra a aristocracia, a nobreza. Consequentemente, com a tomada da Bastilha em 1789, nós vamos ter o fim então, né, do feudalismo e do antigo regime monarca absolutista, e a partir do contexto então que o povo toma a Bastilha, pensa que agora eles vão ter um governo, né, favorável a eles também, pensa que agora eles vão fazer parte desse governo, como era a promessa da alta burguesia, mas infelizmente isso não aconteceu. A burguesia, a alta burguesia, toma o poder, implanta uma monarquia constitucionalista, aprova a Constituição de 1789. Nela ela garante a liberdade, igualdade e direito no campo religioso e no campo político. No campo religioso, a burguesia acaba facilitando a legalidade, né, e o crescimento do protestantismo, que mais tarde vai estar aliado diretamente à burguesia no progresso do capitalismo. E no campo político, ela vai emplacar então o liberalismo político, consequentemente medida importante para que a burguesia pudesse crescer economicamente, já que o Estado ia deixar de intervir, melhor dizendo, né, na economia, controlar leis trabalhistas, ia favorecer então essa livre iniciativa, a lei de mercado, da livre concorrência, que acabou turbinando então os cofres da burguesia, e ela se desenvolve agora conquistando o poder político e o poder econômico. A burguesia efetivamente toma o poder e nunca mais deixou o poder, né? Terceiro grande acontecimento, iluminismo, também século XVIII. Nós vamos ter três obras que vão influenciar o iluminismo. A primeira obra é a do Platão, a República. Segunda obra é do Maquiavel, o Príncipe. E a terceira obra, a Enciclopédia, que vai ser um conjunto, né, de livros efetivamente construído pelos iluministas e que vão ajudar nesse processo de racionalidade, processo de intelectualização e de divulgação do saber necessário para o crescimento, né, das ideias iluministas, consequentemente para o enfraquecimento da Igreja Católica, e efetivamente o plano da burguesia então se desenvolve. Beleza. A obra do Platão, eu vou gravar um vídeo específico para a gente falar do mito da caverna, mundo sensível e inteligível. No próximo vídeo nós vamos gravar esse tema. Nós vamos ficar restrito a esse contexto, o desenvolvimento das ideias que deram origem ao iluminismo. Então nós vamos pensar necessariamente racionalidade, a ideia, né, de luz, né, de clareza, de razão, de lógica em detrimento do senso comum, daquela tríade, né, mito, tradição e teologia, que foram fortemente construídas, sobretudo aí durante a Idade Média. Então, essa tríade vai ser combatida pela ideia de razão no século XVIII. A obra do Platão, ela vai ajudar nesse contexto de mundo sensível e inteligível a desenvolver a racionalidade, o processo científico, o mundo de clareza, a percepção e o combate à doxa, aos mitos e às tradições. Maquiavel, nós vamos pegar 4 principais contextos, né, conceitos do Maquiavel. O conceito de virtude e fortuna, de simulação e dissimulação. O Maquiavel, na virtude e na fortuna, ele vai dizer que o príncipe ele tem que ser virtuoso para perceber boas oportunidades, e na fortuna ele tem que saber agir diante da percepção da boa oportunidade. Então,
Uma vez constatada essa boa oportunidade, o príncipe deveria ter a habilidade de saber agir, saber tomar a providência, sempre contando com a sorte para que esse seu projeto fosse adiante e, consequentemente, ele se mantivesse no poder. O Maquiavel é conhecido, né, como aquele que mudou o paradigma ético na política, não é? Por quê? Porque ele vai dizer que aquele modelo vendido na Idade Média, né, defendido pela Igreja Católica, o princípio de bondade, ele vai descartar a ideia de bondade, ele vai dizer que o príncipe tem que ser aquele que tem que ser temido, tem que ser temido como leão e tem que ser astuto como a raposa. E é exatamente no contexto da raposa que ele fala o conceito de simulação e dissimulação, não é? A simulação é quando você simula, você frauda, você faz uma atitude política parecer real, mas na verdade é uma fraude, né? E a dissimulação, quando você se faz de vítima diante da provocação, sobretudo pública. Então, ao invés do indivíduo, ao invés do governante ser pressionado diante daquilo que ele fez de errado ou que seus correligionários, né, membros do seu governo tenham praticado ações erradas em relação à população, no conceito de dissimulação, o governante vai dissimular, ele vai dizer que também está tão surpreso quanto o povo, que ele não vai descansar enquanto ele não apurar aquele que cometeu a injustiça, a arbitrariedade, que ele, assim como o povo, também tem todo interesse em apurar aquilo que foi feito de errado, e na verdade é uma grande artimanha que até hoje a gente vê a classe política utilizar quando é pressionada diante de escândalos, de corrupção, de algum tipo de processo fraudulento. Ela se justifica dizendo que também está surpresa, mas que vai apurar, que não vai descansar enquanto não colocar os culpados efetivamente na cadeia ou que eles sejam responsabilizados pelos seus atos fraudulentos, né? Então a dissimulação é você inverter propriamente o ônus da responsabilidade, é você se fazer de vítima, é você se fazer de desapercebido e consequentemente iludir a população enquanto você toma fôlego ou a população esquece aquele mal feito e você então consegue se safar diante dessa adversidade. É exatamente por conta do conceito de virtude e fortuna, simulação e dissimulação, que o Maquiavel vai ganhar ali o grande sonho, né? O grande sonho não, mas o grande título, né, de maquiavélico. É aquele que é sórdido, é aquele que trama, é aquele que não tem limites, né? O Maquiavel dizia que em nome do poder o governante, o príncipe podia mentir, fraudar, burlar a lei, cometer perjúrio, ele podia de tudo. A única coisa que ele não aconselhava o príncipe fazer era tomar a propriedade alheia, porque, na visão do Maquiavel, a pessoa esquece rapidamente quem matou a sua família, mas deixou essa pessoa com dinheiro. Mas ele nunca esqueceria aquele que deixou a família viva, mas o deixou na miséria. Então, o Maquiavel dizia que o príncipe deveria evitar tomar a riqueza, a propriedade privada, o dinheiro das pessoas, porque assim você ganharia um inimigo para o resto da sua vida, não é mesmo? Então Maquiavel vai dizer da astúcia da raposa e do príncipe ser temido como um leão, exatamente utilizando desses conceitos da simulação, dissimulação, virtude e fortuna, beleza? Finalmente a enciclopédia, escrita aí por Diderot e D'Alembert, principalmente, auxiliados por outros filósofos iluministas como o Rousseau, o Montesquieu, o Voltaire. Todos eles ajudaram na construção da enciclopédia, e a enciclopédia teve grande papel no desenvolvimento e na divulgação do saber racional. Ela trouxe a razão, ela combateu sobretudo a Bíblia, que era um instrumento importante, né? Um livro histórico, até então considerado histórico. Então a enciclopédia vai bater de frente com a Bíblia, ela vai começar a explicar pelo menos fenômenos naturais, e ela vai ter um grande papel na elucidação do desenvolvimento científico racional e combater aquela tríade que eu já referi, mito, tradição e teologia. Dentro da construção do iluminismo, associada com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, nós vamos ter fortes mecanismos que mexeram com os ânimos dessa sociedade e favoreceram então o desenvolvimento da sociologia, a criação da sociologia pelo Comte no final do século XIX. Tudo bem, gente? No próximo vídeo, então, eu falo para vocês a respeito
do mito da caverna especificamente, porque é uma obra interessante. Grande abraço, até a próxima.